Às vezes, tudo que a alma precisa é de silêncio. Não o silêncio do mundo lá fora, mas aquele silêncio profundo que mora dentro da gente e que, por causa da correria, das dores, dos conflitos, a gente esquece de ouvir. Já reparou como, nas horas mais difíceis, é o silêncio que acolhe? É no silêncio que a lágrima escorre sem explicação. É no silêncio que o coração fala o que as palavras não conseguem dizer. E é no silêncio que, muitas vezes, a sabedoria se revela. Vivemos em uma era barulhenta, barulho de opiniões, de notificações, de comparações, de urgências. Mas existe uma força invisível e profunda em saber calar. O budismo nos ensina que o silêncio é uma prática espiritual, um portal para a compreensão, para o equilíbrio, para a compaixão. E hoje eu quero te convidar a redescobrir o poder do silêncio, a se lembrar de que, em certos momentos da vida, calar não é fraqueza, é força. Não é ausência, é presença. Não é passividade, é sabedoria. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em 10 momentos em que o silêncio não é apenas necessário, é sagrado. Cada um desses ensinamentos é um lembrete gentil de que você pode escolher o silêncio como um caminho de cura, de respeito e de paz. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Se você busca mais equilíbrio, espiritualidade e sabedoria para lidar com o dia a dia, esse espaço foi feito para você. Agora, respira fundo e vem comigo nessa jornada de recolhimento, escuta e conexão com o que realmente importa. Porque às vezes o maior gesto de amor é o silêncio. Primeiro momento, quando estiver com raiva. A raiva é como uma chama que se acende dentro do peito, quente, veloz, impulsiva. E quando você fala no auge da raiva, é como se soprasse gasolina nessa chama. As palavras saem afiadas, cortantes e muitas vezes ferem pessoas que você ama. O budismo ensina que a raiva é uma energia poderosa, mas que deve ser acolhida e não alimentada. Quando sentir essa emoção crescendo, o melhor que você pode fazer por si e pelos outros é se calar. Não para reprimir, mas para cuidar. O silêncio, nesse momento, é um espaço de contenção. É como segurar um vaso de vidro prestes a cair. Você pausa, para não quebrar. Você respira, você se observa. Você permite que o fogo interno diminua antes de agir. Esse silêncio é um gesto de responsabilidade emocional. Não se trata de engolir sentimentos, mas de deixá-los assentar para que não dominem você. E mais, o silêncio na raiva não apenas evita feridas, ele também permite que você compreenda a raiz do que está sentindo. Porque, muitas vezes, por trás da raiva, há tristeza, medo, frustração. E só no silêncio essas camadas aparecem. Quando você se cala nesse instante, você escolhe não reagir, você escolhe responder com consciência. E essa escolha muda tudo. Evita mágoas, cria espaços de reconexão e te aproxima de quem você deseja ser. Então, da próxima vez que a raiva vier, não grite, silencie, vá para dentro. Escute o que realmente está pedindo sua atenção, porque às vezes o grito que você segura salva um vínculo inteiro. Segundo momento, quando tudo estiver barulhento demais. Tem dias em que o mundo parece gritar. O trânsito, as redes sociais, as notícias, os problemas, os prazos, tudo exige resposta, tudo cobra atenção. E nessa avalanche de sons, a mente se agita, o corpo se tensiona e você se perde de si. O budismo nos lembra que o silêncio é um remédio contra o excesso. Quando o mundo está ruidoso demais, é o silêncio que te reconecta. Você não precisa se esconder do mundo, mas pode escolher pausar, desligar o celular, desconectar-se por instantes, respirar fundo, fechar os olhos. O silêncio, nesses momentos, é como voltar para casa. Ele te devolve ao seu eixo, ele acalma o coração acelerado, ele limpa o excesso de estímulo que te impede de pensar com clareza. E mais do que isso, ele te permite escutar o que está dentro. Porque muitas vezes o barulho do mundo é só uma distração do que você sente. Quando você silencia, o que estava abafado vem à tona. Às vezes é uma saudade, um cansaço, um chamado da alma pedindo descanso. Esse silêncio não é egoísmo, é autocuidado, é sabedoria.
é saber que você não precisa estar disponível o tempo todo, que você não precisa responder tudo, que você pode se recolher sem se culpar. Então, quando o mundo estiver barulhento demais, volte para o silêncio. Ele é o templo onde sua alma se lembra de quem é. Terceiro momento, quando sua mente estiver agitada. Existe um tipo de barulho que é ainda mais ensurdecedor do que o som do mundo lá fora, o barulho que acontece dentro da mente. Pensamentos que não param, preocupações que se repetem, cenários negativos que sua imaginação insiste em projetar. E, muitas vezes, quando sua mente está assim, agitada, você tenta se acalmar falando com alguém, buscando uma resposta, tentando se distrair. Mas o budismo nos mostra que, nesses momentos, a resposta mais eficaz não está fora, está no silêncio. É no silêncio que a mente encontra espaço para respirar. Não um silêncio tenso, de quem segura tudo calado, mas um silêncio presente, de quem acolhe a própria confusão com gentileza. Silenciar nesse momento é como mergulhar num lago depois de um dia quente. Você sente a temperatura do seu próprio mundo interno mudar. A agitação não desaparece de imediato, mas começa a desacelerar. Você percebe que não precisa seguir cada pensamento como se fosse uma verdade. Você começa a distinguir entre o que é ruído e o que é real, e assim cria espaço para o discernimento. Esse momento se conecta diretamente com o anterior. Se o mundo está barulhento e você se cala, o passo seguinte é olhar para dentro. E quando olha, encontra esse turbilhão mental que só o silêncio consegue decantar. É como permitir que a lama do fundo da mente assente, revelando a água clara por baixo. Silenciar a mente não é controlar os pensamentos, é deixar de lutar contra eles, é respirar com eles até que se dissolvam por si. É dar espaço para que a sabedoria interior, que sempre esteve ali, volte a se fazer ouvir. Quarto momento, quando os outros estiverem falando demais. Em conversas agitadas, em discussões, em reuniões ou até entre amigos, há momentos em que todos querem falar, interromper, opinar. E você sente a vontade de também se posicionar, de provar um ponto, de responder a uma crítica, de não ficar por baixo. Mas o budismo nos convida a praticar a escuta atenta. E essa escuta só é possível no silêncio. Quando os outros falam demais, você pode escolher ser aquele que ouve, não para se calar por submissão, mas para observar, para entender, para perceber as intenções por trás das palavras. O silêncio, nesse momento, é uma forma de sabedoria social e espiritual. Ele te afasta da reatividade. Ele te posiciona como presença, não como ruído. E é nesse silêncio que você percebe o que precisa ser dito e o que pode ser deixado de lado. A escuta é uma forma de amor. E o silêncio é o solo fértil onde esse amor cresce. Quantas vezes, em vez de responder, você poderia apenas acolher o que o outro diz, sem julgar, sem corrigir, apenas deixando que ele se expresse? Isso cura, isso transforma, porque todos nós queremos ser ouvidos, mas poucos sabem ouvir. E aqui, novamente, o silêncio se conecta ao ensinamento anterior. Ao acalmar sua mente, você deixa de querer vencer. E ao silenciar diante do outro, você se torna ponte, você se torna espaço. E nesse espaço, algo novo pode nascer. Entendimento, conexão, paz. Quinto momento, diante de fofocas ou palavras que ferem. Há situações em que o ambiente se torna um campo de julgamento. Palavras negativas circulam com leveza, como se ferir o outro fosse uma diversão disfarçada de conversa. Às vezes você está ali, ouvindo críticas sobre alguém ausente, piadas ácidas, distorções. Outras vezes, você é o alvo. E tudo dentro de você quer reagir, se defender, entrar na mesma frequência para não se sentir inferior. Mas o silêncio nesses momentos é uma forma de proteção espiritual. O budismo nos ensina que aquilo que sai da boca molda não só o ambiente, mas a alma de quem fala. Quando você escolhe calar diante da fofoca, você não está sendo omisso, está sendo sábio, porque sabe que o que não é dito não se propaga. O silêncio quebra o ciclo. Ele é como uma parede que o veneno das palavras não atravessa. E se a palavra é flecha, o silêncio é escudo. Ele protege sua integridade. Ele mostra ao outro que você não compactua. E mais do que isso, mostra a si mesmo que você escolhe a paz. Esse momento também se liga ao anterior. Quando você escuta de verdade, começa a perceber a diferença entre fala que cura e fala que fere.
E diante da segunda, você pode se afastar sem confronto, pode proteger sua paz sem precisar se justificar. Porque nem toda resposta precisa ser verbal. Às vezes o silêncio é a resposta mais alta, a mais firme, a mais nobre. Ele diz: eu não participo disso. E isso, num mundo que fala demais, é revolucionário. Sexto momento. Quando alguém estiver sofrendo. Diante da dor do outro, muitas vezes sentimos a necessidade de consolar com palavras, de explicar o inexplicável, de encontrar frases que aliviem. Mas o sofrimento não quer explicação, quer acolhimento. O budismo nos ensina que o silêncio pode ser o gesto mais profundo de compaixão. Quando alguém está em luto, em crise, em desespero, talvez tudo o que essa pessoa precise seja de presença. Não de conselhos, não de soluções, só de alguém que fique, que segure a mão, que respire junto, que diga com o corpo: estou aqui. O silêncio nesse momento é como um abraço que não sufoca, é espaço, é escuta sem pressa. E muitas vezes, nesse espaço, a pessoa encontra forças que estavam escondidas. O silêncio não é ausência, ele é presença amplificada. É a escolha de ser, sem invadir, de cuidar, sem dominar. E aqui se forma mais uma conexão com os momentos anteriores. Se você aprendeu a silenciar a mente, a escutar, a proteger-se das palavras que ferem, você também aprendeu a ser abrigo para a dor do outro. Aprendeu que às vezes a verdadeira ajuda não está em falar bonito, mas em estar inteiro. Silencie diante da dor alheia e você estará permitindo que a alma dela fale. Porque não há nada mais sagrado do que esse espaço silencioso onde o sofrimento é acolhido sem pressa e sem julgamento. Sétimo momento. Em momentos de reflexão profunda. Existem dias em que a vida nos convida a parar. E esse convite nem sempre vem em forma de calmaria. Às vezes, vem como confusão, vem como dúvidas que se acumulam, vem como aquele peso no peito que não sabemos explicar. E é nesses momentos que sentimos a necessidade de buscar respostas fora, em vídeos, livros, conselhos, conversas. Mas o budismo nos ensina que as respostas mais profundas não gritam, elas sussurram no silêncio. Quando você silencia o mundo lá fora e também o mundo dentro da mente, abre espaço para que a intuição fale, para que sua própria verdade se revele. A reflexão exige recolhimento, e o silêncio é a caverna sagrada onde o autoconhecimento ecoa. Esse momento é um retorno, um voltar para dentro, que só acontece quando você cessa a busca desesperada por respostas instantâneas. Quando você confia que pode apenas sentar, respirar, observar e permitir que a verdade venha no tempo dela. Refletir em silêncio é aceitar que a vida também fala, que o universo se comunica em pausas, que o coração, quando ouvido com atenção, se transforma em bússola. E aqui, a conexão com o momento anterior é clara. Depois de aprender a silenciar diante da dor do outro, você aprende a silenciar também para ouvir a si mesmo. Porque muitas vezes o barulho que mais impede a resposta é o da urgência de encontrá-la. No silêncio, você não procura, você encontra. Oitavo momento. Enquanto estiver em meio à natureza. Há algo de sagrado em estar em contato com a natureza que o barulho humano não consegue acompanhar. Um vento que dança entre as folhas, a água que corre sem pressa, os pássaros que cantam sem pedir permissão. Tudo na natureza existe em silêncio e ainda assim comunica, ainda assim transforma. O budismo nos lembra que a natureza é uma mestra silenciosa. Estar com ela é como estar em um templo sem paredes. E quando você está nesse espaço, o silêncio se torna reverência. Uma forma de dizer: eu vejo, eu sinto, eu agradeço. Em vez de falar sobre o momento, você o vive. Em vez de fotografar, você presencia. Em vez de narrar, você se entrega. O silêncio na natureza é um tipo de prece sem palavras. E é nesse estado que você se alinha com o ritmo do universo, que percebe que a vida, mesmo em sua quietude, pulsa, que há beleza na simplicidade, que há sabedoria no ciclo das árvores, nas cores do céu, no chão molhado. Esse momento se liga diretamente ao anterior. Se você aprendeu a silenciar para refletir, agora silencia para se fundir com o todo.
para sair da separação e sentir que você também é natureza, que você também floresce, também muda, também descansa. E nesse silêncio, algo se cura sem você precisar pedir, porque o vento, a água, a terra e a luz sabem o que fazer. Basta você estar ali, em silêncio, inteiro. 9º momento, durante o aprendizado. Existe um tipo de silêncio que é fértil, que prepara o solo da mente e do coração para receber novas sementes. Esse é o silêncio da escuta aberta. Quando você está diante de um ensinamento, de uma experiência nova, de uma lição que a vida está tentando te mostrar, o silêncio se torna humildade. É ele que permite que você não interrompa, que você não se antecipe, que você não transforme tudo em opinião. O budismo valoriza profundamente esse silêncio receptivo, porque sem ele não há aprendizado verdadeiro. Quando você escuta para responder, você continua preso ao que já sabe. Mas quando escuta em silêncio, algo novo pode nascer. O silêncio durante o aprendizado é um voto de confiança. Eu me abro para algo que ainda não compreendo por completo. E isso é grandioso, porque exige deixar de lado a necessidade de ter razão, de parecer experiente, de ter a última palavra. Você simplesmente ouve, presencia, permite. Esse silêncio é a ponte entre a ignorância e a sabedoria. E veja como ele se conecta com os momentos anteriores. Depois de silenciar para refletir e silenciar na presença da natureza, você agora silencia para aprender, com a vida, com o outro, com o invisível. E aprende mais, porque o que ensina de verdade não é o que entra pela mente, mas o que atravessa o coração. E isso só acontece quando a alma está silenciosa o bastante para sentir. 10º momento, em situações de luto ou perda. Há dores que não têm palavras. Há momentos em que qualquer frase soa vazia, qualquer explicação parece cruel. O luto, a perda, a despedida de algo ou alguém que amamos profundamente são vivências que nos colocam diante do mistério. E é nesse mistério que o silêncio se torna sagrado. Quando estamos diante de alguém que perdeu, muitas vezes nos sentimos impelidos a dizer algo. Mas o budismo ensina, diante do luto, o mais poderoso gesto é simplesmente estar, sem consolar, sem tentar consertar, sem preencher o vazio. O silêncio aqui é o respeito mais profundo pela dor do outro. E quando somos nós os que perdemos, o silêncio também cura, porque o choro que vem sem barulho é verdadeiro, porque as lembranças que surgem em silêncio são inteiras, porque a dor, quando respeitada em silêncio, encontra espaço para se transformar. O luto pede quietude, pede recolhimento, pede que a gente sinta tudo, sem pressa, sem distrações. E assim, aos poucos, aquilo que parecia nos quebrar, nos costura. O silêncio é esse fio invisível que une os pedaços. E neste último ensinamento, todos os anteriores se entrelaçam. O silêncio da raiva contida, da escuta verdadeira, da dor do outro, da mente inquieta, do aprendizado, da presença na natureza, tudo isso prepara a alma para saber estar em silêncio também diante da perda. Porque nesse silêncio você encontra a eternidade do que viveu e se reconecta com o que permanece, mesmo quando algo vai embora. Se esse vídeo falou com o seu coração, respira fundo agora e sinta o que o silêncio dentro de você está querendo dizer. Talvez seja um cansaço pedindo pausa. Talvez seja uma lembrança que você vinha abafando. Talvez seja só a alma dizendo baixinho, obrigada por ter me escutado. Se algum desses momentos tocou você, escreve aqui nos comentários qual deles mais ressoou com a sua história. Compartilhar a sua experiência pode ser o abraço silencioso que outra pessoa está precisando agora. E se você ainda não se inscreveu, aproveita esse instante para fazer isso. Aqui é um espaço de pausa, de consciência e de presença, onde o que vale não é falar muito, mas sentir com verdade. E se você quiser continuar mergulhando nesse universo de autoconhecimento e espiritualidade, eu te convido a assistir o vídeo que está aqui no card. Ele é a continuação natural desse despertar, porque às vezes tudo que a gente precisa é calar um pouco para ouvir tudo. Namastê.